Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a crise econômica de 2008, certo? E o incentivo para esse vídeo foi uma entrevista do Delfim Neto no programa Mariana Godoy Entrevistas, certo? Nessa entrevista, mais uma vez, eles mostram que não estão nem um pouco dispostos, eu diria, a explicar o que aconteceu realmente. Então, esse vídeo é para explicar basicamente o que aconteceu na crise econômica dos Estados Unidos e que muitos liberais vão se recusar a falar por razões que em breve vocês saberão que são óbvias. Muitas pessoas não entenderam bem a crise econômica, como aconteceu, e muitos liberais se aproveitam disso para manter o programa deles, para manter o status quo, certo? A realidade é que o livre mercado era exercido completamente nos Estados Unidos, e foi isso que causou a crise. Então, eles, para não explicar, eles colocam essas palavras difíceis e etc. Mesmo filmes que tentam explicar ou documentários, as pessoas não conseguem entender. Então, basicamente, a crise econômica se deu por uma crise imobiliária, certo? Foi o crash da crise imobiliária, que é uma crise de hipotecas, certo? Hipotecas nada mais é do que um carnê de pagamentos, certo? Você, quando compra uma casa, você compra uma casa e paga parcelado o preço dessa casa até terminar de pagar. Então, hipoteca é isso, basicamente. Então, o mercado financeiro teve a brilhante ideia de colocar essas hipotecas, milhares de casas, dentro de um único pacotezinho assim, chamado CDO. Você poderia pagar uma parte, certo? Uma pequena parte dessa CDO, dessas várias hipotecas. Então você ficaria sendo dono daquela parte do CDO e, portanto, lucraria com os juros das parcelas que as pessoas iam pagando a prestação. Então, por que foi que ocorreu a crise? A crise ocorreu porque as pessoas não podiam mais pagar a hipoteca, certo? Elas não tinham mais dinheiro para pagar a prestação da casa e, portanto, os donos daquelas ações não estavam recebendo o seu dinheiro, certo? A única coisa que eles tinham como garantia era o valor, certo? O mercado dizia que esperava que aquelas pessoas fossem pagar as hipotecas, mas que por isso aquelas ações valiam tanto. Então a pessoa podia comprar e podia vender e etc, etc. Só que o Banco Federal, o Federal Reserve, ele não regulamentou, não fiscalizou isso muito bem, certo? O Federal Reserve deveria fiscalizar o sistema de pagamentos e toda toda essa complexidade financeira. Se o Federal Reserve tivesse fiscalizado, ele teria encontrado nos livros, que são aqueles livros bem grandões, onde tem todas as hipotecas, todos os dados, e que, enfim, está no computador e você imprime. E eles chamam isso de livros, certo? E se o Federal Reserve tivesse olhado, certo, essas hipotecas, ele veria que 90% dessas hipotecas estavam atrasadas e estavam com um potencial de atraso crescendo assustadoramente. Mas os Estados Unidos é um livre mercado, então o Federal Reserve disse: não, o mercado resolve. Ao invés de fiscalizar as agências de rating, o Federal Reserve deixou as agências de rating se autofiscalizar. E o que aconteceu? As agências de rating recebiam dinheiro dessas donas de CDOs para que
as agências de classificação de risco, que são as agências de rating, as agências de classificação de risco colocassem AAA sem que aquelas CDOs valessem realmente AAA. Então as pessoas realmente pensavam que estava tudo bem, mas não estava, certo? Elas simplesmente pensavam que estava tudo bem porque as agências de classificação de risco diziam, olha, está tudo bem, mas não estava. O Federal Reserve implantou esse propósito de livre mercado, então as agências colocavam AAA e essas CDOs cheios de hipoteca estavam com pessoas que não podiam pagar. E uma fiscalização básica, certo? O governo poderia ir e ver que essa pessoa não tinha um emprego estável, ou que essa pessoa tinha sido demitida 12 meses depois de ter comprado a casa. E, portanto, não poderia pagar essas hipotecas e, portanto, uma hipoteca com um risco maior seria acrescentada a essas CDOs. Então, essa é a crise econômica, certo? E eles não explicam isso por razões um pouco óbvias, porque as pessoas simplesmente concluiriam que a crise econômica foi causada pela falta de fiscalização. O Federal Reserve não fiscalizou os bancos, não fiscalizou as agências de rating que, enfim, colocavam os valores que queriam de acordo com o dinheiro que recebiam e, enfim, é uma relação muito forte isso com a entrevista de Delfim Neto, porque Delfim Neto fez algumas provocações e falou que eu era socialista quando tinha não sei quantos anos e depois deixou de ser. Quer dizer, é óbvio que ele nunca foi socialista quando era pequeno, certo? Quando tinha 5 anos, ele só está fazendo uma certa provocação, mas você vê na entrevista que ele simplesmente não explica nada. Ele não explica porque o Brasil sofreu uma crise econômica, porque a crise econômica do Brasil foi totalmente diferente. Não foi falta de fiscalização, foi o preço das commodities que caiu, foi a seca do Sudeste que bateu. E a presidenta até confessou um equívoco, que foi ter desonerado a folha de pagamento da empresa automobilística, que apesar disso continuou desempregando. Então, na entrevista, Delfim Neto se mostrou mais um que simplesmente fala e com provocações e coisas que, enfim, não chegam a lugar nenhum, não te explicam nada e não acrescenta nada. Ele não foi nem um pouco generoso, muito pelo contrário. Eu não sou economista nem nada, mas eu assisti 4 videoaulas do Khan Academy e eu assim, pude compreender bem, lendo de acordo com o que é o Federal Reserve e, enfim, formulando esse vídeo e dando essas conclusões. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver algum link eu coloco na descrição desse vídeo, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo.